Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que tá aqui na área? O professor Aprício fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, abre essa imagem aí, por favor, produção. Já vou pedir para a produção deixar aí para que a gente possa justamente pedir a você, aluno, que preste atenção. Monstrinho do meu coração. Com muito carinho, preste atenção. Tema da nossa aula de hoje, fotossíntese. Um assunto, gente, extremamente relevante, dialoga com muitos outros saberes, de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Se você entender isso já de começo, vai fazer toda a diferença para o que a gente vai trazer agora nos próximos capítulos desse grande momento épico, que é entender o que é a fotossíntese. Então, qual é o objetivo da nossa aula? Compreender que a fotossíntese é um processo fotoquímico. Veja que coisa interessante. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais sobre isso, tá? Que consiste na produção de energia através da luz solar. É isso mesmo que você está ouvindo. Tem tudo a ver com os seres chamados autotróficos, que estão lá na base da cadeia alimentar, os chamados produtores. Então, quando eu penso em fotossíntese, quando eu penso em seres chamados produtores, base da cadeia alimentar, tem tudo a ver com isso aí, tá? Fixação do carbono. Olha para isso, que informação importantíssima. Fixação do carbono proveniente da atmosfera, tá? Então, você pega o gás carbônico que está lá na atmosfera, ou seja, um elemento inorgânico, e faz a fixação dele para que ele se transforme em um elemento orgânico, na forma de carboidrato, na forma de açúcar, que tem uma importância singular para produzir muitas e muitas outras moléculas. E aí, ó, ela pode ser consumida como o processo de transformação da energia luminosa em energia química. O termo fotossíntese tem como significado síntese pela luz. Volta aqui comigo, por favor, produção. Essas informações que se encontram aqui nesse recorte já vai fazer toda a diferença. Qual o objetivo dessa aula, além do que está aqui? Você entender, compreender, ter essa hermenêutica, essa interpretação filosófica desse saber. É você sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. E aí, já vou pedir para a produção abrir essa imagem, porque já que a gente falou de gás carbônico, né, a gente vai também falar de oxigênio, de outros gases que estão na atmosfera. Em média, menos de 1% do gás carbônico que é usado, que é fixado pelos grupos vegetais, pelas algas, né, pelas cianobactérias, e que vão fazer toda aquela mágica, todo aquele fenômeno tão importante que é o fenômeno fotossintético. Claro que vão ter outros atores envolvidos, que não é só o oxigênio, vão ter muitos outros protagonistas. É você entender que mesmo sendo essa quantidade tão pequenininha, tão ínfia, tão insignificante aparentemente, considerando o nitrogênio e o oxigênio, ele não deixa de ter sua relevância, ele não deixa de ter sua importância. E você está percebendo, volta aqui comigo, por favor, produção, você começa a perceber que está dialogando com outros saberes, ó. Peraí, a gente está falando de fotossíntese, a gente está falando também de assuntos que envolvem conceitos da atmosfera. Isso mesmo. O que é o mais legal do conhecimento é isso, é que ele não é uma coisa que a gente tem que olhar de forma fragmentada, quebrada, não. Tá tudo dialogando, tá tudo muito amarradinho, muito intrinsecamente envolvido. Por isso que eu digo que esse momento é um momento interdisciplinar e transdisciplinar. É você entender como isso tem tudo a ver com a tua história de vida. E aí, já vamos partir para o nosso próximo slide, que aí, como a gente falou, a gente deu lá um spoilerzinho. Volta aí, por favor, produção, vai essa imagem. Então, quando eu concebo que esse elemento inorgânico, ou seja, esse dióxido de carbono que está lá na atmosfera, que é captado, que é fixado pelos grupos vegetais, pelas algas, pelas cianobactérias, e aí vai se transformar em açúcar, que está lá na base da cadeia alimentar, que daí vai sofrer todo esse processo aqui cíclico, né? Dos consumidores primários, secundários, até chegar aos decompositores, que vão devolver novamente. Ou seja, volta aqui comigo, vê como isso é muito massa, gente. É você entender que a energia luminosa, que a água, que o gás carbônico, que os sais minerais que estão ali envolvidos, tudo isso de forma, a gente olha assim, algo que está em caráter inorgânico, ou seja, os produtores, os seres fotossintéticos, pegam aquilo que está em caráter inorgânico e fazem com que aquilo passe a se tornar algo que orgânico. E depois, lá no finalzinho do ciclo, a partir dos decompositores, aquilo que era inorgânico e passou a ser orgânico, volta a ser novamente o quê? Inorgânico, e tudo se inicia novamente. Ou seja, é aquela ideia de era uma vez e foram felizes para sempre, era uma vez e foram felizes para sempre.
cíclico, o tempo todo voltando, o tempo todo sendo assim. Não necessariamente de uma forma tão romântica, tão fofinha. É de uma forma muito assim que a gente tem que entender a importância desse ciclo para a vida. Porque se a gente pensar em fotossíntese, a gente está pensando em vida, a gente está pensando justamente em tudo que a gente consegue conceber no que diz respeito à importância desse fenômeno para a nossa existência. Tá? Um momento até quase poético. E aí, já vou pedir para a produção abrir essa imagem para que a gente possa enfatizar essas informações. Então tá aqui os grupos vegetais aqui no centro, aí você percebe aqui, ó, que vai ter a presença da energia luminosa, água, gás carbônico, oxigênio, que aí vai formar açúcar. E esse açúcar, esse carboidrato, volta aqui comigo, por favor, produção. Talvez essa imagem não esteja tão nítida visualmente, mas eu tenho certeza que você entendeu que todos esses atores que estão envolvidos nesse processo da fotossíntese faz toda a diferença. E aí, claro, para a gente justamente reforçar essas informações, ó, a fotossíntese, a luz, aqui a energia da luz, né, a energia luminosa, chega lá, então, é aquela máxima, né, que a gente pode até parafrasear Anthony Lavoisier quando diz, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia não se perde, ela não se destrói, mas ela se transforma. Então, a energia luminosa se transformando em energia química. É isso aqui que está acontecendo, gente. Então, você tem aqui a presença da água, essa água que está sendo aqui, ó, captada, né, pelas raízes. Você vai ter a presença do gás carbônico atmosférico que está sendo captado, absorvido justamente pelos grupos vegetais, as algas e as cianobactérias. A presença justamente que vai liberar oxigênio e também vai produzir a glicose ou o carboidrato. Então, para que a gente fique bem nítido e ninguém tenha dúvida, você pensa que a gente tem a gente tem na prática, a gente tem os reagentes que seriam quem? A luz solar ou a luz por excelência, a presença no caso, da água, esses elementos inicialmente e outros agentes, que a gente daqui a pouco vai falar mais na frente, vai dar mais informações, você entender que vai produzir, ou seja, também, claro, a captação, né? Captou o gás carbônico, ou seja, luz, água e o gás carbônico são captados, são, entre aspas, posso dizer que fixados, principalmente o gás carbônico, para daí justamente ocorrer esse fenômeno. Vai ter a liberação, ou seja, vai ser formado oxigênio, que a gente vai entender daqui a pouquinho da onde vem esse oxigênio. Eu vou logo dar um spoiler. Esse oxigênio não vem lá da molécula do gás carbônico, do dióxido de carbono, mas sim da molécula de água, por um processo chamado de fotólise da água, ou seja, a quebra da água, porque esse processo é importante para também ocorrer o processo fotossintético, tá? Para formar o NADPH, tá? Formar justamente ATP, adenosina trifosfato, energia, e a presença de glicose ali na forma de carboidrato, na forma de açúcar, tá? Que aí vai formar amido e outras estruturas que vão, consequentemente, promover todo aquele movimento lá da cadeia alimentar até, como vocês viram lá no finalzinho, chegando até os decompositores. E aí, para a gente não poderia deixar aqui de registrar essa estrutura aqui. Porque quando eu penso em fotossíntese, eu não posso deixar de falar para vocês sobre o cloroplasto. O cloroplasto, gente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que ele é uma estrutura que ele tem uma bicamada, né, membranosa, ele tem duas membranas. E isso tem a ver, e aqui vou deixar como uma tarefinha de casa, porque o cloroplasto tem duas membranas. Um dos fatores que pode corroborar para essa informação, que pode contribuir para você entender essa informação, é um assunto que vocês podem pesquisar a partir de uma perspectiva chamada de endossimbiose, tanto das mitocôndrias quanto dos cloroplastos. É a chamada teoria da endossimbiose, tá? Dos cloroplastos e da mitocôndria. Outra coisa que eu gostaria de chamar, eles possuem ribossomos próprios, ou seja, ele pode produzir sua própria proteína, e eles também têm DNA próprio, tá, gente? É uma organela que essas informações corroboram muito, dão muito mais relevância para essa teoria, para essa possibilidade da endossimbiose. Então, por isso que fica a tarefinha. Quer saber mais por que os cloroplastos têm essas características? É só fazer uma pesquisa. Em algumas das nossas aulas de long time, a gente já falou sobre isso. Mas eu gostaria de deixar aqui como um grande desafio para que você seja confrontado a buscar esse saber. É aquela máxima do conhecimento do século XXI.
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender justamente a fazer e aprender a ser, certo? Então, chama a atenção de vocês aqui, ó. Nessa estrutura aqui, ó, onde está ocorrendo tudo aqui, essa estrutura chamada de tilacoide, esses discos aí que vocês estão vendo, essa pilha de disco aí, os tilacoides, onde tem as chamadas granas, vocês percebem nitidamente que é aqui onde está ocorrendo o fenômeno da fotossíntese, onde está sendo lá o sol sendo captado, a luz solar sendo captada, a presença da água, a presença do gás carbônico. E aí a gente vai perceber que existe uma fase escura e uma fase clara. A fase clara é aquela que a gente precisa de ter a presença da luz solar. A fase escura, necessariamente, ela não depende de forma direta da fase clara, mas indiretamente sim. Porque lá na fase clara vai ser produzido ATP e NADPH. O NADH. E esse NADH justamente vai ter, e o ATP vai ter uma relação íntima para ocorrer o processo da fase escura ou a fase química, tá? E aí, produção, como vocês percebem ali, ó, do amido, tá? Então, guarda essas informações, gente, que faz toda a diferença. Olha essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno possa se apropriar com muito mais propriedade desse quadro aí, dessas informações, que eu acho que faz toda a diferença para a gente entender como ela é importante, como ela é relevante. E aí, já vou pedir para a produção deixar essa imagem aí, volta aqui comigo, porque agora é aquele momento. Você precisa saber. E aí você pode estar se perguntando, o que é que eu preciso saber com relação a essa temática, a temática da fotossíntese? Lembra-se que lá no começo a gente disse que a fotossíntese ela tem uma importância singular, porque ela ajuda na fixação desse gás carbônico atmosférico. O gás carbônico atmosférico, todo mundo sabe que ele em excesso causa o quê, gente? Claro, com outros gases estufa, principalmente o metano, mas a gente pode dizer que a liberação, infelizmente, de CO2, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis e pela combustão, infelizmente, promovida por uma ação antrópica, pela ação humana, por causa da nossa economia, por causa da nossa sociedade, que é muito dependente dos combustíveis fósseis, faz toda a diferença. Então, esse nosso momento de hoje tem tudo a ver com essa questão da fixação, desse sequestro do gás carbônico promovido pelos grupos vegetais, pelas algas e pelas cianobactérias. E aí, ó, é exatamente isso que eu vou chamar a atenção de vocês agora. Economia de baixo carbono. Aqui é um estudo, né, feito pela Comissão Europeia, né, que estuda o clima. E aí eu vou pedir para a produção abrir essa imagem para você entender qual seria a pretensão, o que é que esse recorte deseja. Então, a partir de relações dos níveis, né, de gás carbônico atmosférico lançado de forma, por causa da ação humana, por causa da ação antrópica, na produção de energia elétrica, industrial, transporte, e aí no exemplo ali, transporte aéreo, o uso, por exemplo, em setores residenciais, agricultura, vocês estão vendo aí que é um levantamento que foi feito de 2005 e o que se pretende chegar até 2030 a 2050. Houve uma diminuição, por exemplo, no setor elétrico, principalmente vocês estão vendo aí, em média de liberação de gás carbônico, né, do dióxido de carbono, em torno de 7%, ou seja, houve uma diminuição de 7%. Já na indústria, de 20%. No caso, no transporte, principalmente transporte aéreo, 30%. O uso residencial de 12%. Na agricultura, 20%. E se você olhar na prática, o total mesmo que houve de diminuição está em torno de menos 7%. Já foi um avanço muito relevante. Mas quando a gente vai pegando, por exemplo, até 2030, se espera chegar em 54% a 68% quando se fala, por exemplo, produção de energia elétrica. Em torno de 34% a 40% na indústria, transporte de 20% a 9%, residencial de 37% a 53%, agricultura de 36% a 37%. Isso lembrando a vocês com relação à diminuição, tá? E essa diminuição no total chegando em torno de 40% até em torno de 44%. Então, vê como essas informações, elas são importantíssimas. E quando a gente já pega ali no ano de 2050, se espera justamente que a gente tenha esse processo de diminuição que chegue a níveis, por exemplo, no caso da energia elétrica, até 99%, em torno da indústria, 87%, e quando a gente pensa em transporte, 67%,
E quando eu penso residencial, 91. E aí, claro, a gente tem que deixar registrado que tem a ver com o quê? Com a energia limpa, energias renováveis, como fotovoltaica, energia eólica, né? Energia que está... a energia geotérmica, que são energias que a gente pode dizer que tem um grande potencial em termos de qualidade para o nosso planeta, mas, acima de tudo, garantidora de um uso de uma energia que tem um caráter, pode-se dizer, quase perene e que vai, com certeza, impactar positivamente a nossa sociedade. E aí se estima, né, no caso, na agricultura, entre 42 a 49, e espera-se chegar a uma diminuição de quase 82% do impacto que a ação humana, que a ação antrópica tem com relação à emissão, né, à liberação de gás carbônico. Então, volta aqui comigo, por favor, produção. Então, quando a gente pensa em uma economia verde, quando a gente pensa em uma economia de baixo carbono, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, dito tudo isso, já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem, que é as nossas referências bibliográficas. E eu vou pedir para a produção, volta aqui comigo, por favor, produção. Vou pedir para a produção voltar aqui comigo, que é justamente para eu registrar aqui meu muito obrigado à professora Bárbara. Como eu sempre digo, ela é uma gigante, uma grande mediadora, sensível, porque esse é um processo de inclusão, porque esse movimento aqui, esse gasto de energia, só tem importância quando a gente pode fazer com que todos estejam juntos e que todos também façam partes. Não é só estar junto, é fazer parte. Muito obrigado à produção, principalmente em relação à pessoa de Júnior. Agradecer você, aluna e aluno. Vou pedir à produção, abre essa imagem, por favor, produção. Fui!